Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um JOL Debate, o seu programa de debate do portal JOL RN. E hoje é um dos programas mais especiais, se não o mais especial, que nós vamos gravar ou que venhamos a gravar algum dia. Esse programa é todo dedicado à vida, obra, à pessoa do meu amigo, mestre querido e jornalista fantástico, Carlão de Souza. Até agora tem se pautado muito na trajetória de Carlão enquanto jornalista, mas foi um escritor, eu acho que importantíssimo. Tem livros que estão aí e que vão ainda ser estudados, e eu acho que já estão escritos meio que no cânone literário daqui do estado, e foi um escritor importante e bom. Pelo menos, cada um tem suas preferências, seus livros, e os meus são Crônica da Banalidade e o de contos, o Urbe. Sobretudo o Urbe, que eu gosto muito. Então, uma coisa mais... acho que ele está mais... A veia literária dele está mais elaborada, e, enfim. Pessoalmente, um livro de maturidade, né? Pessoalmente eu gosto mais. Antes de vir para cá, inclusive, estava dando uma olhada em algumas coisas, lembrando que eu tinha escrito, e tem um texto meu lá no Substantivo sobre esse livro aí, que eu li, fiz uma resenha. E falei de contos, são 8 contos, me parece, são 8 contos. E eu falei de alguns, né, os que tinham me chamado mais atenção, e dediquei mais linhas a um ou outro. E eu acho que é um livro importante. Ele escreveu também para teatro, mas não com a mesma. Eu acho que não foi nem encenado o texto dele para teatro, né, Alex? Eu não sei. Foi encenado? Na verdade, porque o papai sempre foi muito curioso, assim, né? Ele sempre e gostava muito de experimentar e tal. Eu não sabia que ele tinha escrito para o teatro. Pois é, então, aí, se eu não me engano, esse Tudo Fogo de Palha foi o livro que ele publicou logo depois do Cachorro Magro. Né? Que o Cachorro Magro é de 99, o Tudo Fogo de Palha é alguns anos depois, assim, não sei dizer o ano ao certo, mas é ali comecinho dos anos 2000. E foi assim, foi essa coisa do papai, assim, ele tinha lido um texto de Racine Santos, falando sobre a história do teatro aqui no Rio Grande do Norte, que Racine realmente era um homem do meio e tal, não sei o quê. E aí ele pegou esse episódio que era um teatrinho que era uma palhoça, que a galera cobria com uma palhoça e tal, não sei o quê. Mas que, assim, não tinha registro, porque a imprensa, à época incipiente, aqui do estado, sei lá, 2, 3 jornais circulando, um em Açu, outro não sei aonde, então você não tinha registros assim muito precisos sobre esse episódio. E que esse teatro teria sido incendiado por uma questão de picuinha, de vizinho e tal, assim, mais ou menos isso. E aí papai resolve escrever uma peça contando a história desse teatro, assim, mais de acordo com o relato de Racine do que qualquer outra coisa, assim, não é uma pesquisa histórica e tal, não sei o quê. É mais uma homenagem mesmo que ele quis fazer. Pegou o gancho, né? Exatamente. É uma peça mesmo. É uma peça. São 3 atos, se eu não me engano. É uma peça curtinha. Foi o Abimael que publicou, Abimael do Sebo Vermelho, Abimael Silva. Enéas Peixoto, que era grande amigo do papai, diagramador, fez a artezinha da capa, um negócio bem simples mesmo, assim, uma ação entre amigos, sabe? Mas eu acho que ano passado, 2018 ou 2017, o pessoal da UFRN estava fazendo uma pesquisa sobre textos, né? Textos dramáticos aqui de autores locais, e aí uma professora lá descobriu esse texto de papai e foi o trabalho de semestre de uma turma dela. Você já conhecia esse trabalho dele, assim, de ler, assim? De papai? Isso tem. Os livros de papai quase todos, não, assim. Essa peça em si? Essa peça acho que foi eu que finalizei o livro, na verdade, assim.
porque eu trabalhei como diagramador durante muitos anos e tal. Finalizou como diagramador. Exatamente. Gente, fala tecnicamente, um papelzinho. Graficamente. Eu não escrevi pra ele, não. Eu entendi isso. Você tinha feito finalizado ali com 4 mãos. Não. O Urbe, sim, o Urbe já foi uma coisa assim mais... Porque eu sempre trabalhei como copydesk, como revisor e tal, não sei o quê. E como diagramador. Daí, por isso que ele falou em finalizar o livro, porque ele foi diagramador. Lá atrás do diário. Que massa, cara. Aliás, começou como diagramador, né, comecei Alex? como diagramador, Depois comecei quase uma década. Evoluí não, peraí, gente. Diagramador também é gente. Eu não era ninguém. Passou pra jornalista mesmo. Eu tava na Idade da Esse Pedra tá e fui pra quase Pedra humano. Lacerda, né? Quase Civilização humano, quase egípcia. humano. E aí esse livro eu ajudei a terminar o livro graficamente e tal, não sei o quê. Fiz umas cagadas lá na capa também, que é nessa... Porque eu tava começando, né? Aí não sabia fazer livro direito, não sabia medir lombada e tal, não sei o quê. Aprendeu errando os Aprendi levando na cara. Ainda a Inés, que era brabo com sua mulher. É brabo com sua Diagramador é uma raça complicada. Rapaz. É difícil. Tanto é que eu virei diagramador. Meu Deus. E aí esse pessoal do FRN montou, mas montou assim no âmbito universitário, assim, não chegou a entrar em temporada e tal, não sei o quê. E assim, foi uma alegria muito, muito grande que ele teve, assim. Porque a professora descobriu ele pelo Facebook, entrou em contato com ele e tal. Não sei se ele foi ver, porque papai, assim, nos últimos anos já tinha virado ermitão e não saía mais de casa. Isso. Não sei se ele chegou a ver, mas ela mandou fotos do pessoal, da montagem e tal. E ele ficou muito feliz mesmo. Assim, porque era um desgosto dele, assim, que ninguém nunca tinha montado a peça, né? E aí ele baixou, adorou pampas, como dizem os gaúchos. Deixa eu fazer uma provocação. Eu vou fazer essa provocação principalmente para Alex e para Tássio, mas também vou deixar com o meu amigo Vital também, que segue a linha dos quadrinhos. Também é um diagramador de mão cheia, um artista das mídias eletrônicas, né? Carlão tem toda essa obra prolixa, tem toda uma trajetória de vida interessantíssima que daria 1001 histórias. Aí eu pergunto a vocês três, principalmente, o que é que vocês assim pensam? Eu sei que está muito recente tudo, mas assim, o que é que vocês pensam talvez em fazer com algo assim desse tipo? Você acabou de dizer, né, que essa peça mesmo de Carlão não foi encenada, né? Tássio também estava falando a respeito dos livros dele, interessantíssimos, inclusive alguns que você teve até a possibilidade de se debruçar mais sobre eles. E assim, eu só enquanto vocês falavam, me vinha assim a cabeça, caramba, tem tanta coisa interessante para extrair dessa pessoa de Carlão. Não diria nem da pessoa, eu diria da mente de Carlão. Vocês pensam em fazer algo? A pergunta é para os três, né? Então eu vou saber a resposta depois. Eu vou me antecipar, porque eu tinha conversado antes de vocês chegarem, eu tinha conversado com o Alex, tinha perguntado, Alex, e aí, tem notícia de alguma coisa inédita de Carlão? Será que tem? Porque eu lendo umas entrevistas antigas dele hoje, né, fui dar uma olhada, ver o que tinha saído sobre ele, e vi que em pelo menos 2 entrevistas ele faz referências, que está trabalhando em algo, num livro, não sabe bem o que é e tal, mas que estava trabalhando em duas entrevistas diferentes. Aí eu perguntei a Alex, tem notícia de alguma coisa? Um caderno se tem alguma coisa ali, lá né? no... Aí Alex disse que ainda vai dar uma, né, Alex, dar uma olhada no computador. A gente ainda está, assim, papai sempre, ele tinha esse tesão louco pelo jornalismo, né? Mesmo fora de jornais, assim, ele passou de 80, meados dos anos 80 para cá, 30 e poucos anos em redação. Mesmo quando ele saiu para o Diário, prontamente ele voltou para a Tribuna, mesmo que na condição de colaborador, né? E ficou até o ano passado e tal.
chegou uma época que ele se revezava com o Odem, né? No jornal. Eu tirava férias, eu ia lá cobrir o Odem. Jornal de Odem Madruga. E eu acho e teve um período no ano passado que o Odem disse que só fazia de domingo. Aí mandava papai fazer as outras todas. O Odem pega. Aproveita que depois dos 80, ele disse, ainda, né? eu só faço uma por semana. Carlão, se quiser que faça o resto. Aí ficaram muito nisso assim e tal. E aí ele tinha esse negócio doido assim e tal. E aí, junto com o Vicente Neto, que era colega dele lá da Tribuna e também tinha se aposentado, eles criaram um blog, que é o Ops, né? Que eles ficavam fazendo esse negócio, assim, dando meio um filtro, assim, nas coisas que estavam saindo e fazendo uns comentários, né? Sobre o noticiário do dia, assim, e tal. Aí, esse fim de semana agora, a Vicente ligou pra gente e tal, ligou pra mim, aí disse, Alex, rapaz, olha, seu pai gostava tanto daquele blog e tal, não sei o quê, por que você não mantém o blog? Eu disse, tá certo, vou manter e tal. Tem ideia, né? Já tá pronto lá e tal, aí a gente disse, vamos fazer. Aí falei com meus irmãos, que lá em casa, infelizmente, é todo mundo jornalista. Infelizmente. Aí Carlão trouxe esse mau costume pra dentro de casa, né? Acho que foi o grande erro, assim, como pai, assim, acho que foi Um desvio de caráter quase, a coisa assim, né? Meio desnecessário. Eu sei como é, que lá em casa também, eu sou ovelha negra. Todo mundo é gente lá em casa. Aí, assim, eu falei com meus irmãos, aí eles disseram, não, vamos fazer e tal, assim, sem aquela obrigação, assim, de estar na redação, até porque eu também não tenho uma paciência para isso. Mas, assim, como uma coisa, assim, que era uma coisa que ele fazia, todo dia ele ficava... A galera via muito ele ali no Twitter, no Facebook, mas ele estava justamente fazendo isso, fazendo essa peneira e alimentando o blog e tal, era uma diversão para ele, assim. Aí o Vicente disse, vamos, continue fazendo. Vou fazer, com certeza, a gente vai fazer. E a outra coisa, assim, que esse ano é os 20 anos do Cachorro Magro, né? Que para mim é o meu livro favorito dele, assim. Uma espécie de poema épico, é bem fora da curva, assim, das coisas que o papai escrevia. E é fora da curva, inclusive, da literatura norte-riograndense também. Totalmente. Exatamente, assim, é um livro bem atípico, assim. A gente pode esperar uma reedição aí? Exatamente. Tem um spoilerzinho. A minha ideia justamente é essa, assim. Como eu disse, né, aprendi a fazer livro e tal, não sei o quê. Porque o Urbi foi assim, na verdade. O Urbi, ele escreveu alguns contos, ele estava se interessando por esse formato, ele gostava muito de escrever coisas diferentes e tal, ele estava se interessando por esse formato dos contos. Tinha ganho... 3 contos desse livro foram premiados, né? Isso, exatamente, no concurso da Cooperativa Cultural, lá da UFRN. E aí ele disse, tinha mais uns guardados, aí disse, agora que já tem o prêmio, eu já posso dizer assim, presta, isso aqui presta. Isso aqui presta. Alguém disse que carimbou lá, tá? Foi. Chancela ali bonitinho. E aí assim, foi uma coisa assim, bem... aquele mesmo velho esquema, assim. Abimael, né, lá com o sebo vermelho, fazendo os livros na marra e tal, o papai escreveu o texto, me passou. Aí sim, assim, a gente teve uma relação, foi engraçado, uma coisa meio contrária, assim, eu meio que virei meio editor de papai, assim. Você que puxava a orelha assim. Papai foi editor da gente durante muito tempo, assim, eu trabalhei com ele, eu como repórter, ele como editor e tal. E aí eu dei aquela limpada no texto, discuti umas coisas, mandei ele tirar umas coisas que ele não tirou, obviamente. E aí eu mesmo diagramei também o livro, fiz a capa, fiz tudo, na verdade, assim, menos o mais difícil que foi escrever. O principal. E o Urbi foi assim, foi muito assim, foi uma coisa entre eu e ele, assim, uma coisa que a gente fez junto, assim. E aí eu tava pensando em fazer a mesma coisa com o Cachorro Magro, assim. Vou procurar uns amigos dele aí, pessoal que mexe com literatura mesmo, assim, e tal, pedir uns textos escritos, umas coisas e fazer uma reediçãozinha para marcar esses 20 anos, né, do livro, assim. Inclusive ele ganhou o prêmio de Otoniel Menezes, né, que é o mais importante prêmio de poesia do Rio Grande do Norte, porque é o único prêmio de poesia do Rio Grande do Norte. E aí, minha ideia
assim, fazer essa homenagem a ele, aproveitar esse Assim, 2 datas de rombo, assim, os 20 anos do livro, 60 anos de papai e tal. eu posso falar assim, se eu tiver errado, Lúcio vai puxar minha orelha, porque Lúcio, além de ser meu advogado aqui também, né, é meu sócio. Mas, por favor, conte conosco de apoio cultural para fazer esse livro sair. Sim, por favor, Vou pedir o Jó pelo menos uma RN bandeja de coxinha. pode ter certeza. Com certeza que a Eu bandeja faço sai. questão, se você nos permitir, de ter o nome ali do Jó em algum lugar, nem que seja fora do livro, escrito numa mesa assim, e deixa lá, entendeu? A gente apoiar. Posso, meu Não, advogado? Com certeza. Pronto. Já tá. E outra coisa, eu fiquei pensando hoje, quando eu estava lendo alguns textos falando a respeito de Carlão, eu me lembrei muito do Rubinho Barrichello, né, de quando disseram que ele era o herdeiro do Senna, né? E um dos textos se referia assim, Alex de Souza é herdeiro intelectual de Carlão. Aí eu fiquei pensando, caramba, assim você aceita esse epíteto? Hoje eu estou inspirando, né, Eu acho professor? que não, Acho que porque o professor está perto, assim. porque não vem nada junto, assim, se tivesse pelo menos um cheque, um Não negócio, é, Ah, né? sim, é. aí eu topava. Um assim, cartão tal. platina, né? Mas não, acho que não, assim, eu acho que eu me sinto um herdeiro, assim, do patrimônio cultural dele, assim, né? Da obra dele, principalmente, tal, não sei o quê. Mas essa É uma coisa obrigatoriedade de que eu seguir... eu faço questão de preservar, porque eu vejo qualidade. Eu vejo qualidade no que papai escreveu, assim. Poxa, e Carlão era um leitor muito refinado. Eu acho Isso. que desse Verdade. pessoal aí dessa geração nossa, ele era um dos mais. Eu avalio assim, que às vezes a gente trocava ideias sobre literatura e ele estava lendo umas coisas lá que era muito mais avançado. Eu acho que eu me considero um leitor mais convencional, mais mediano. E ele, Logo o senhor, e ele, professor. E ele estava lá. Tanto é que a dissertação de mestrado dele sobre o Derek Walcott, um cara que muita gente nunca nem tinha ouvido falar aqui. Não, Natal, eu sobre sou um o deles, poema Homero, somos né? dois, Um tudo livro, bem. um poema longo, que ele trouxe isso para cá. Na época, eu nem tinha ainda, eu não sabia desse poeta, da importância e tal. E Carlão já vem com isso aí, já vai fazer uma dissertação sobre esse poeta. Mas era um cara que estava muito assim, estava muito na frente da Na termos vanguarda. literário, e estava assim. As próprias experimentações que você fez referência aí, em termos de literatura, já é fruto também disso, dessas Sim, leituras sim, avançadas claro. e tal. Então, ele estava lá na frente, era um cara também que estava com aquele farol alto, iluminando lá na frente, enquanto a gente ia aqui com o farolzinho baixo, digamos. Mas eu tava só pensando, né? Se o senhor é um leitor mediano, eu tô lascado, né? A gente é analfabeto. Nada. Tem muita gente A partir boa de aí. hoje eu vou ler Turma da Mônica e olha lá. Já me entreguei, tá certo? Acabou. Agora, Eu só leio Twitter. Pronto. Porque 140. literatura é uma coisa que, em termos de recepção, de gostos e tal, se discute tudo, mas é algo muito pessoal, né? Tem pessoas, Música, né? tem pessoas com quem você se identifica mais, em termos, as leituras batem mais, tem outros que não batem, mas tem outro tipo de leitura, mas que também são importantes. Enfim, acho que no conjunto... Uma coisa que isso eu digo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, que eu fui salvo por José Luiz do Rego, ali nos 45 do segundo tempo, que assim, eu gostava muito de ler. Eu tinha uma coleção que inclusive está lá no acervo da Gibiteca do Espaço Cultural de João Pessoa até hoje. Eu tinha um acervo de assim, aproximadamente 5 a 6 mil gibis, HQs e tudo mais, que quando minha mãe se mudava, e minha mãe se mudava muito, porque era do INCRA, né, era praticamente uma mudança à parte, né? E assim, Caminhão só pro gibi. não, era uma coisa, e assim, principalmente quadrinhos marginais dos anos 80 e também os sessentistas, né? Que ninguém comprava aquela coisa, só que eu olhava para aquilo e as pessoas também diziam, isso não é ler, isso não é leitura, isso não é cultura, né? Cultura é você ler Machado de Assis, é você ler tal outra coisa, tal fulano. Casimiro de Amélia. Alguma coisa assim, os clássicos. Eu olhava para aquilo e não conseguia me identificar.
E eu passei, e a escola me estragou para a literatura completamente. Porque chegava aquelas coleção vagalume, né? Que eles pagavam comissão para os professores para poder empurrar para os pais comprarem, né? E você lia, eu falava, cara, isso aqui é uma merda, meu Deus do céu, isso aqui que é Essa é a literatura. pior leitura que tem, obrigado. Aí eu falo, Isso aí cara, acaba com não, acabou com aquilo aí. Eu digo, com o leitor, o futuro Acabou. leitor, empurrar. não, quando chegou com 16 fez não anos, gostar de Não, literatura Eu brasileira. gostava tanto de ler que a Vagalume pra mim foi essencial. Né? eu vou li doar todos, a minha eu li coleção. 40 volumes eu li. Não, né, o Vagalume. Besouro, não sei o quê. É sensacional, Marcos Né? Reis, sensacional. Né? Cara, eu juro a você, eu era obrigado e no final ainda tinha aquele papel questionáriozinho. pra você Sim, escrever, é, né? Aí você recebia a nota da prova, vinha dali. Aí você, porra, cara, que merda. Aí quando eu tava pra fazer o vestibular, eu estava em João Pessoa, aí teve um cara, graças a Deus eu conheci ele, professor Trindade, o nome dele. Ele era professor de português. E ele sempre terminava a aula dele lendo uma poesia. E ele amava José Lins do Rego. E ele passou José Lins do Rego, que era um dos livros que ia cair obrigatoriamente no vestibular, em João Pessoa. E aí eu fui ler Menino de Engenho. Obrigado de novo, né? E quando eu li aquilo ali, menino, meu mundo virou outro. Eu falei, cara, isso é literatura. E assim, eu comprei toda a coleção de José Lins do Rego. Fui no sebo, adquiri tudo. Eu falei, pronto, me libertei. A partir daí que eu fui ler. Né? E é uma coisa que infelizmente, essa juventude... Nossa, putz, cara, eu me senti o cara mais velho do mundo. Essa juventude hoje em Agora dia. você veja como as coisas são relativas. Alex estava aí fazendo o elogio da coleção, enquanto para você foi uma barreira. É verdade. Né? É uma música, né? As coisas são muito relativas, acontecem de modo muito diferente verdade. na vida das pessoas, Exato. né? Uns começam com a leitura de um jeito, outros de outro e tal. Uns evoluem para alguma coisa mais específica ou não. E cada história é uma história. Eu acho que o que tem a ver com cada um. faz ou não nascer um leitor é exatamente aquela coisa quando uma pessoa chega e diz, isso é o clássico, isso é o bom, isso... E, por exemplo, com o Carlão, ele chegava para mim, você gosta de tal coisa? Aí eu, não. Aí ele, tá. Ele não insistia mais. Né? Ele falou assim, cara, você já leu tal livro? Eu falei, não. Quer ler? Quero. Aí ele dava, né? Às vezes eu não devolvia, mas assim, ele dava. Né? Entre outras coisas, para o Fernando Sabino também, que eu não conhecia, entendeu? Nessa parte de contos. Eu nunca fui muito de contos, mesmo o Hemingway, que é o meu escritor favorito. A parte de contos dele eu já não gosto tanto. Eu gosto os livros inteiros dele, vamos dizer assim. Mas aí Carlão falou, você conhece o Fernando Sabino? Eu falei, conheço, não, eu disse que conhecia, né? Mas não conheço. Conheço o namorado da Zélia. Aquela coisa. Aí eu falei, tá. Aí ele trouxe. Ele tinha. Não, agora sim. Chicaníssimo foi, né? Agora o engraçado foi que ele tinha pego o livro emprestado de uma professora lá da universidade e ele me emprestou o livro da professora pra mim. Sim, o livro tá até hoje lá em casa. Era muito desprendido com as coisas dos outros. E uma coisa, nunca emprestei nada. Nunca emprestei nada a ele. Dia desse ele encontrou uma fita do Atari na casa dele, que o primo dele tinha emprestado dele há uns 30 anos. No mínimo, cara. Assim. Não, e eu mandei a foto aí, cara, tu ainda quer de volta. Ele, filha da puta, cara, tu pegou, meu Deus. Mas, assim, até provocando de novo para ver se nasce um laço. Há esperança de surgir algo, professor, como o senhor falou, até de antemão, já estava conversando com o Alex sobre isso. Alex falou uma parceria. A reedição, né? A reedição comemorativa. Eu acho super válida, eu acho que é importante. O livro já tem muito tempo que está fora de circulação, você encontra. Até no sebo, acho que é raro encontrar, é difícil. Né? E também tem esse trabalho meio que de dar uma sacada lá no computador do nosso amigo Carlão para ver se tem algo que é assim. Porque caderno é difícil. Ele escrevia mais à mão, andou, já, né, assim, há muito tempo. Assim. Não, assim, me veio à cabeça, né, aquele livro do Bukowski, né? Crônica de um Amoloco, né? E falei, agora a gente faz o Crônica de um Louco. Né? E a gente faz o do Carlão, igualzinho a capa, ali rosa, tudo bonitinho. Vai ser muito legal. Mas papai tinha muito tinha muito esse lance do amor louco mesmo, assim. Não
especificamente o amor louco bukowskiano, assim, mas esse amor louco, assim, por tudo, assim. Sim. Né? Assim, pelos amigos, assim, pela festa, pelos livros e tal, não sei o quê. Não, E ao mesmo tempo, também, ele era uma figura muito generosa. Assim. Verdade. Ele estava sempre disposto, assim, a publicar, a ajudar uma pessoa a publicar o artigo no jornal, a fazer uma orelha de um livro. Sempre A repercussão da partida dele não foi em vão, não, bicho. Foi fruto de tudo isso aí. Todo esse trabalho em redações, em universidades, em mesas de bares, enfim. A disposição dele em ensinar, né, quando a galera chegava na redação, ter paciência, porque de não partir para o esporro, que era a regra, né? Na redação você aprendia, era educação pela pedra verdadeira. Era no cacete mesmo. E aí Carlão tinha muito esse lance, assim, de pegar leve com a galera, de entender a imaturidade de cada um. Não, e tal, eu tive a experiência na Tribuna do Norte, e graças ao professor Tássio e Carlão que estavam ali, era assim, pelo menos eu não tô aqui só, né? E Everton também, que se encarregava de ficar se greando na minha cara. Mas uma coisa que eu tava pensando, e não foi uma coisa que veio de mim, foi algo que meu amigo Vital falou até alguns dias atrás, que Carlão era meio que o pai de todos, né? Era Eliseus, né? O pai de todos, né? E realmente, assim, ele... Logo quando você começava a conviver, eu mesmo fui um dos adotados, né? Eu não fazia parte daquela turma mais antiga de vocês, mas assim que eu comecei a andar, ele já, né? Ele abraçava e botava debaixo do braço. Bora, vamos tomar cerveja todo mundo junto, vamos ler todo mundo junto, vamos fazer... E ele ajudava, né? E eu até tinha conversado com você que Carlão foi a primeira pessoa que acreditou num texto meu, né? Que pegou um texto meu e olhou e falou, esse modéstia à parte, e muito honrado, eu me sinto disso. E ele olhou e falou, você escreve bem, cara. Legal, parabéns. Continua escrevendo, traz seus textos para eu ver. Né? E assim, eu fui meio que menino, assim, não era aquela coisa assim, vamos nos falar, e nunca mais você via a pessoa na vida. A partir dali, eu ficava pensando assim, eu vou escrever um texto, 2, 3, 4, e às vezes eu chegava e ele lia, pegava, fala daqui a pouco, corrigia. E como eu disse, o jornalismo trouxe o rigor para a minha escrita, e Carlão, ele trouxe a beleza a este rigor, né? Que não era feio você deixar o seu texto bonito, organizado, direitinho, né? E isso, assim, eu carrego até hoje, né? Eu já tenho 17 anos de formato, tá vendo, professor, como o senhor tá velho? 17 anos, já estamos os dois agora com cabelos brancos, né? Cabelo que eu tenho. Não é, quando a gente era aluno de Carlão e de professor Tássio também, tanto, inclusive Alex também, nós tínhamos cabelos, né? Fartos cabelos, assim. Eu era aqui. Então, Alex também tinha aquelas madeixas. Meu cabelo era aqui. Era aqui, né? Vital que continuou com o cabelo grande na resistência, aqui. Mas assim, deixa eu... Continue. Antes que você feche as cortinas. Não, vou fechar de jeito nenhum. A gente falando sobre essas coisas de papai, aí foi um pequeno caos assim, que aconteceu durante o velório dele, agora nesse fim de semana, que foi... papai morreu de manhã cedo, na sexta-feira, e aí o velório começou no final do dia, e aí a gente já prevendo essa questão da comoção e tal, e da quantidade de amigos que papai tinha, a gente preferiu que o velório entrasse pela noite, para que o sepultamento fosse de manhã, para que o pessoal que estivesse no fechamento da sexta-feira pudesse ir no sábado. Os notívagos, né, viessem. Quem estava de plantão no sábado de manhã fosse na sexta-noite e tal, não sei o quê. E eu fui um deles, né? Eu saí direto do evento lá do Campus Party pra lá. Cheguei quase meia-noite. Chegou uma hora assim do velório, que foi embora todo mundo, já é quase meia-noite e pouco e tal. E aí ficamos lá, eu, Jô, que é a mãe de Constância, né? Grande amiga do papai, e Marcelo Cardoso. Sim.
Marcelo Cabeça, né? Eu gostei do Cardoso. Quem é? Eu falei, quem é Marcelo Cardoso? Estão gravando, tem que dizer pelo menos o nome do Marcelo Cardoso, merece, nosso... né? Formalmente. Aí a gente conversando lá fora e tal, não sei o quê, nos banquinhos lá do Morada. E falando assim, falando mal do papai. Falando mal assim, lembrando assim, daquela fuleiragem. Aquela fuleiragemzinha ali e tal, e se divertindo e tal. E a gente dizia, rapaz, Carlão era ruim assim. Ele gostava de pregar assim as peças e tal, não sei o quê. Tirar onda. Tirar onda e tal, não sei o quê. Carlão era safado e tal, não sei o quê. Aí passa uma figura assim no corredor. Aí eu paro assim, aí diz, alguém aqui é da família do Carlão e tal, não sei o quê. Aí eu disse, eu sou filho. Tal. Aí era Flávio Leandro, que eu, radialista, filho de Ney Leandro de Castro e tal, não sei o quê. Com aquela voz dele, assim e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele disse, não, olha, eu tava na rádio e aí fiquei sabendo da morte de Carlão e tal. E aí dediquei o programa a ele e tal, não sei o quê. E aí eu disse, não, eu tenho que ir lá e tal, não sei o quê. Aí ele chegou e veio falar e disse, não, mas sabe por que eu vim? Eu disse, não, diga. Ele disse, olha, porque ele e Ney Leandro, o pai dele, eles tinham uma relação complicada, porque Ney morava no Rio, ele morava aqui em Natal e tal, não sei o que, blá, blá. E aí ele disse que um dia ele recebeu uma carta de Ney, do Dia dos Pais e tal. E aí ele nunca teve coragem de responder essa carta. Ele recebeu, ele era adolescente. E 17 anos depois, aí ele disse, não, eu vou responder. Aí, 17 anos depois. Foi. Os Correios realmente andam ruim. Eles demoram muito. Pois é, então. Aí ele foi lá no diário, que a 96 era ali do outro lado da rua, né? O estúdio da 96 era praticamente de frente ao Diário de Natal, ali na Deodoro. Aí ele atravessou, aí foi procurar papai, ele não conhecia papai. Aí disse, olha, sou Flávio Leandro, sou filho de Ney e tal, não sei o quê. E aí, meu pai me mandou essa carta aqui e tal. E eu queria saber se eu mandasse para você a carta, uma resposta que eu fiz para a carta, se você podia publicar na seção de leitor ali, no domingo, na página 2 e tal. Aí papai disse, tá certo, tá, me dê aqui e tal. Aí ele disse que depois, papai ligou para ele e perguntou se tinha a carta original. Tal, não sei o que, ele disse, tem. Mas você escaneia aí, manda para mim, tira uma foto e tal. Aí ele escaneou e mandou. Aí ele disse que quando foi no domingo, aí ele foi na banca comprar o Poti, que era a edição do domingo, né? do Diário de Natal. Caramba, agora você aí quando ele chegou, aí tava a carta dele na capa do Muito. Assim, a reprodução da capa de Ney e a carta que Flávio tinha escrito. E papai não tinha dito para ele que ia fazer isso. Aí ele disse que na mesma hora se desmontou lá na banca de revista, começou a chorar e tal, não sei o quê. E voltou a falar com ele. Né? Aí disse, Celso da Silveira ligou pra ele, aí disse, rapaz, você não faça um negócio disso comigo não, eu tenho mais de 80 anos, quase que eu morro de chorar aqui. Meu Deus do céu. E tal, não sei o quê. Aí Flávio tem um jeito bem namastê, assim, e tal, good vibrations e tal. Aí falou com a gente, contou essa história. Aí foi embora, aí a gente ficou olhando assim, um pra cara do outro, assim, disse, rapaz, pronto, Carlão é isso mesmo, sabe? Foi, a gente falando de tudo que ele fazia de ruindade, aí o bicho vai lá e desmonta. Foi a coleção vagalume, né? Da história. Mas eu digo a você, eu tava olhando no Facebook, até entrando tanto no seu perfil como da sua irmã, e vendo as manifestações de pessoas as mais diversas, de amigos de boteco, de jornalistas, e eu vendo a única coisa que era perene era exatamente a passagem da vida de Carlão pela vida dessas pessoas que tinham trazido algum benefício. Não é aquela coisa assim, agora que o cara se foi, tudo que ele faz é bom, né? Não, era realmente, mesmo que não fosse politicamente correto, foi algo benéfico. E de tal forma que marcou. E um mundo de gente, como você até colocou no texto,
né? Seu pai tinha amigos e muitos amigos, né? E não era à toa, porque realmente as pessoas gostavam de ficar perto dele, né? Tá aqui o amigo de décadas aqui, né? Que eu diga, né? Cássio conheceu papai mais tempo do que eu. Ele que diga, né? Um cara generoso. Eu lembro dois episódios para mostrar essa coisa da generosidade dele. Eu fiz uns trabalhos freelance e a empresa para a qual eu fiz o trabalho exigiu nota fiscal. Eu não tinha empresa, né? Mas eu sabia que Carlão tinha criado uma empresa, um CNPJ antigo. E eu falei com várias pessoas, uma dificuldade enorme e tal. Aí eu falei com ele: Carlão, rapaz, estou nessa dificuldade. Consiga aí essas notas aí, um trabalho que vai durar alguns meses, você me arranja. Não tem problema, procure fulana lá na Tribuna do Norte, que era quem tomava conta desse negócio. Né? A contadora lá da Tribuna, e também cuidava dessa questão do CNPJ dele. Eu passei meses tirando nota fiscal no nome dele, ele nem sabia quanto era, não perguntava nada. Não pedia comissão. Eu nem comunicava. Já era direto com a menina. Me dê a nota aí, eu tava lá e saiu o nome de Carlão. A Lava Jato atrás do senhor ali. Meses tirando nota lá e ele nem comunicava a ele. E o outro episódio também foi quando eu fui criar o substantivo. Que aí eu chamei ele, Carmen Vasconcelos, a poeta, e Nelson, patriota, escritor e jornalista, porque para dar um peso também ao blog, porque se fosse só eu sozinho, era uma coisa, mas com 3 grandes nomes da literatura, no caso de Nelson e de Carlão do jornalismo também, Carmen da literatura e a poesia, seria outra coisa, seria outro peso a um blog que estava começando lá naqueles anos de 2008. E quando eu falei com ele, não foi assim pedir não. Carlão, vai você, Nelson e só comuniquei. Já você, Nelson, Fábio. E tá aí. E foi. Te vira. E acabou assim. Então, te vira. Era assim, desse jeito. E também, óbvio que também, quando ele precisava de mim, eu estava ali. Era uma coisa de reciprocidade, de amizade mesmo, de amor. Eu passava meses sem ver Carlão. Quando avistava, parecia que tinha conversado com ele até ontem e tal. Mesma sacanagem, a mesma malhação, aquela mesma onda. A mesma greia. A mesma greia, exatamente. Então, é aquela figura maravilhosa que está fazendo uma falta enorme, não tem a menor dúvida. E assim, o Vital sabe disso, que o Vital estava comigo. Fazia muitos anos que eu não encontrava com o Carlão, né? Assim, caminhos foram para caminhos diferentes, né? E a gente estava no mestrado da UFRN, sentado na parte de trás matando aula, fumando cigarro. Aí passa Carlão, assim, eu falei: professor, e me chamou a atenção que da última vez que eu tinha visto Carlão, ele estava ainda com os cabelos escuros, né? E agora já estava com aquela moita branca assim na cabeça, cara. Aí eu falei: professor, ele me olhou assim, Otaviano, aí ele e tal. Ele: rapaz, como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: tá aqui no mestrado. Aí ele olhou como que disse: não, vocês não estão, vocês estão lá de fora. Aí a gente tava sentado nas mesas de pedra fumando cigarro. Ele: cara, que bom que vocês estão aqui. Aquela sensação de que tava torcendo pela gente, né? Ele sempre falava para Vital: faça um mestrado, cara, eu também. Que bom que vocês, andaram, né? Meus meninos. Uma das coisas que eu acho que nós perdemos muito na cidade, no estado, foi o Carlão não ter sido efetivado como professor da universidade. Ali foi uma coisa absurda, totalmente absurda. Verdade. Pela formação intelectual dele, pela titulação que ele tinha, né? E o cara não conseguiu, ou seja, não foi aceito lá. Vou discutir agora o que aconteceu, mas foi uma perda enorme. Um cara com o potencial que o Carlão tinha, com mestrado, conhecedor profundo de literatura, com livros publicados, um jornalista com passagem em todas as redações. Poxa, eu acho que ou poucos ali daquele departamento tinham um currículo tão forte como o Carlão tinha. E, no entanto, ficou lá professor substituto, uma vez ou duas e tal, e não conseguiu ser efetivado.
para o senhor ver, né? As coisas assim que a gente fica pensando. Sim. Que essa cidade também... Os natalismos, né? Exatamente isso. Falou perfeito. Essa cidade, às vezes, joga os médicos lá pra cima e quem merece... Meu Deus, falou tudo. Fica embaixo, porra. É negócio verdade. sem lógica, sabe? Não, Agora não é bom a gente pensar nisso não, porque o cara fica deprimido. Você não ficar pensando nisso, o Carlão também nem pensava nisso, porque se o cara for inculcar esse tipo de injustiça, esse tipo de absurdo, o cara fica amargurado, ressentido. Mas o Carlão não queria nem saber disso, ele levou a vida dele de boas. E assim, infelizmente, sem citar nomes, assim, eu sei que realmente há professores com titulações fantásticas, com um papel bem bonito, assim, aquela coisa que, sinceramente, não vale o que o gato enterra, né? E, assim, muita gente que sabe da minha história, inclusive, na UFRN, sobre o que aconteceu, né? Inclusive, sabe do que eu estou falando e de quem também. Né? E assim, os professores. Sem citar nomes, né? E só sabendo meu advogado tá aqui, tá? Esse com a camisa do Iron Maiden aqui, ó, viu? Tá? Alex, cara, eu queria lhe agradecer demais por você vir pra cá e dividir um pouco da sua história com o seu pai, né? Com isso que você bebeu tão de perto com ele. Tava geladinho. Tava geladinho, né? Com colarinho ou sem? Depende do dedo. Assim. E também é o professor Tácito. A pessoa que, sabe, o senhor faz parte da minha história, né? Não só profissional, e o senhor ajudou a compor o profissional jornalístico que está aqui, né, de Lúcio também, de Vital, né, de Rô Medeiros, que não está aqui conosco, mas fique bem, Rô, já você está aqui com a gente também, né, e agradecer a vocês principalmente por ter dividido esse tempo, entendeu? Que eu sei que vocês estão na correria, ainda está tudo muito recente, principalmente vocês que estavam tão mais perto do que a gente, né, eu sei que eu pedi muito de vocês, né, para... O programa não vai ao ar logo de cara, que a gente ainda vai passar pelas bênçãos da Praia Filme, mas faz apenas o quê? 3 dias, né? Isso. Então tá uma coisa ainda pesada. E o meu amigo Lúcio Amaral foi quem trouxe essa pauta, belíssimo. Quando ele falou, eu não pensei nem um segundo. Eu falei, cara, vamos. Entendeu? Que exatamente homenagear o mestre Carlão. E não sei se ele pode ouvir ou não, né? Quem é que sabe, né? É assim, mas eu posso deixar o meu muito obrigado ao mestre, que foi inclusive o que eu coloquei no meu texto. Obrigado por ter existido, mestre Carlão, né? Ficamos por aqui. Vocês gostariam de deixar algum recado? Não, assim... Mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, para você? A Xuxa também. Pronto, para a Xuxa, né, que é melhor. Assim, acho que uma coisa que eu posso falar, assim, não só por mim, mas em nome da família mesmo, assim, é agradecer, assim, pelas inúmeras manifestações que a gente tem recebido, pelas referências na imprensa, nas redes sociais, assim. Foi uma coisa que confortou muito a gente, porque foi muito traumático, assim, essa despedida de papai. Foi muito difícil. Também, né? Foi de julho para cá, né? Foi 90 dias, 3 meses de doença e de repente ele já não estava mais aqui, assim. Aí as pessoas gostam muito de dizer assim, isso foi rápido, ele não sofreu muito, tal, não sei o quê. Mas assim, sofrimento não é uma medida de tempo, não. Você não... É verdade. Às vezes você passa meia hora no pau de arara e não esquece aquilo pro resto da sua vida, assim, tal. Então, nesses 90 dias, assim, a gente foi uma provação pra gente, assim, porque foi muito devastador a doença do papai. E aí, assim, o que a gente tem recebido nesses 3 dias, assim, das pessoas falando, dos amigos e tal, não sei o quê. Quantidade de gente que se prontificou para ajudar a gente a resolver a burocracia da morte e tal, e não sei o quê. Isso foi muito legal, foi muito bacana. E é o tipo de coisa que só alguém como Carlão conseguiria, assim, mobilizar essa quantidade de pessoas. De boa vontade, né? E suscitar tantos comentários e tanta coisa boa, assim.
Então, assim, a gente agradece muito a todo mundo, quem deixou recadinho no Face, no Instagram, sinal de fumaça, etc. Foi muito bacana isso e tem ajudado muito a gente a atravessar esse período de luto, assim. E pronto, é isso. É só o que eu tinha, a espécie de despedida, assim, pro programa. Para mim é uma honra e sempre será falar do Carlão e resgatar a memória dele, a trajetória, o trabalho dele, né? Também para a gente dessa geração dele foi mais complicado, porque ele foi o primeiro dessa geração de 60, foi o primeiro a partir e era um dos mais queridos. Uhum. Aí foi mais duro ainda para a gente lidar com isso aí, sabe? Alex, até no dia lá da cremação, da cerimônia, perguntou se eu gostaria de falar, eu disse, não, mas eu já não falo bem, eu sou um cara de escrever, eu já não falo bem. E mais, num momento como esse, estavam ali os melhores amigos dele, as pessoas que se Carlão tivesse que escolher as pessoas que iriam ao velório dele, estariam ali, né? Adriano, Marise, Moura Neto, Peixoto. Só faltou um cara, Carlos Magno, também que é nosso grande amigo, Carlos Magno Araújo, que está em São Paulo. E né? Tião Vicente também. Tião tá em Brasília. também, outro. Inclusive, Magno, antes, quando eu dei a notícia, ele me disse, rapaz, eu estava me planejando aqui para ir visitá-lo, um novo tempo, coisa e tal. Enfim, para mim será sempre uma honra e uma alegria enorme, apesar dessa tristeza que a gente está vivendo agora, falar sobre Carlão, porque foi um cara que marcou. Quem chegou perto dele não saiu... Não saiu igual, exatamente, não saiu igual. Alguma coisa ele plantou lá na cabeça da pessoa e vai fazer falta, essa aqui é a verdade. Vai, e muito. É isso. Agradeço o convite de estar aqui falando com o amigo querido. Eu que agradeço, a gente que agradece, não só por estar tendo a oportunidade, né? Eu até falando com a minha esposa, eu falei assim, rapaz, vai ser uma responsabilidade e tanto, porque agora eu vou fazer o programa na frente do professor. Né? Agora é outra história, ele vai ver, espera aí, deixa eu ver se esse menino faz mesmo. Vamos ver se aprendeu, você aprendeu alguma coisa. Aprendeu a lição assim, professor, bota uma média 5 aí pra mim, passou por média. Né, Lúcio? Acho que tá tudo certo, né? Passou. E assim, gente, em nome do Jó RN e em nome do coração de quem faz o Jó RN, alunos de Carlão, ex-alunos, mas eternos amigos, eu diria até conquistados por Carlão, né? E também pelo meu amigo Vital, que não está aqui na frente, mas está aqui conosco também, acompanhando, eu sei que está ali com os olhos cheios de lágrimas, e agradecer a vocês por terem ficado conosco. Não esqueça desse moço que passou por aqui, deixou esses discípulos, esses conquistados, e cobrem desses rapazes aqui, e do cara que está ali atrás, que existe um próximo capítulo, que essa série, essa saga do Carlão, não do Carlos de Souza, né? O vulgo Carlos de Souza, que o nome dele é Carlão. Carlão de Souza, continue. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, professor. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Um abraço.